Por anos, quando o assunto era agronegócio brasileiro, alguns nomes pareciam ocupar o topo do imaginário nacional. Mato Grosso, o grande celeiro do país. São Paulo, a potência econômica, industrial e exportadora. Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, todos aparecem com força quando se fala em produção, competitividade e comércio exterior. Mas enquanto os holofotes estavam voltados para esses gigantes, Minas Gerais se movia em silêncio, sem fazer tanto barulho, sem ocupar todos os debates, sem parecer, à primeira vista, o protagonista da história. Só que os números começaram a contar outra narrativa. Entre janeiro e setembro de 2025, Minas Gerais registrou o maior crescimento das exportações do agronegócio entre os principais estados brasileiros. Um salto de 12,8%, alcançando cerca de 14,5 bilhões em vendas externas. E é aqui que a pergunta começa a incomodar. Minas passou São Paulo? A resposta não é tão simples. Em valor total, São Paulo ainda aparece à frente. Mato Grosso também segue como um dos grandes líderes do agro nacional. Mas quando olhamos para a velocidade de crescimento, para a aceleração e para o movimento estratégico, Minas Gerais fez algo que chamou a atenção do Brasil. O estado não apenas cresceu mais rápido que os gigantes. E, em um mercado global cada vez mais competitivo, às vezes, a pergunta mais importante não é apenas quem está no topo hoje, mas quem está ganhando velocidade para ocupar um espaço ainda maior amanhã. O grande motor dessa virada tem nome, aroma e tradição. Café. O café mineiro, que há décadas faz parte da identidade do estado, foi o principal responsável por esse desempenho impressionante. Sozinho, ele movimentou os 7,77 bilhões nas exportações do agronegócio mineiro, com crescimento de 48% em relação ao ano anterior. 48% em apenas um ano. Esse número mostra que não estamos falando de uma alta comum. Estamos falando de uma arrancada. Mais da metade de tudo que Minas exportou no agronegócio veio do café. Ou seja, enquanto muitos enxergam o café apenas como um produto tradicional, Minas está mostrando que ele também pode ser uma ferramenta poderosa de expansão econômica, presença internacional e geração de riqueza. E existe um dado ainda mais forte. Minas Gerais responde por cerca de 70% de todo o café que o Brasil exporta para o mundo. Pense no peso disso. De cada 10 sacas de café brasileiro que chegam ao mercado internacional, aproximadamente 7 têm origem em Minas. Isso significa que quando o mundo compra café do Brasil, na maior parte das vezes, está comprando café mineiro. China, Estados Unidos, Alemanha e outros mercados internacionais estão cada vez mais conectados à produção de Minas Gerais. Ao todo, os produtos do agro mineiro chegaram a 175 países. Esse é um dado gigantesco. Não é apenas venda, é presença global, é marca territorial, é influência econômica, é Minas Gerais ocupando espaço em mercados estratégicos com um produto que carrega tradição, mas também qualidade, escala e competitividade. Por muito tempo, o café foi visto como símbolo do passado brasileiro. Um produto associado à história, às fazendas antigas, aos ciclos econômicos de outros tempos. Mas o que Minas está mostrando é exatamente o contrário. O café continua sendo o futuro. Ele está conectado a cadeias globais sofisticadas. Consumo premium, exportação de valor, rastreabilidade, tecnologia agrícola, certificações, produtividade e posicionamento internacional. O café mineiro deixou de ser apenas uma tradição, virou estratégia, e talvez seja aí que Minas esteja dando sua maior lição. O estado não precisou abandonar sua identidade para crescer. Pelo contrário, Minas está usando uma de suas maiores vocações históricas como motor de modernização e expansão.
Enquanto outros estados competem por escala bruta em grãos, carne ou commodities diversas, Minas mostra força em um produto, no qual possui profundidade, reputação e domínio técnico. E essa combinação é poderosa, porque o mercado internacional não compra apenas quantidade. Ele compra consistência, qualidade, confiança e capacidade de entrega. Minas tem tudo isso. O resultado é que o agro mineiro se tornou uma engrenagem muito mais relevante do que muita gente imaginava. É claro que isso não significa que São Paulo ou Mato Grosso perderam importância. Eles continuam sendo gigantes. São Paulo segue forte em valor exportado, indústria, logística, tecnologia e diversificação econômica. Mato Grosso continua sendo uma potência monumental na produção agropecuária. Mas o ponto central deste vídeo é outro. Minas Gerais mostrou que tamanho não é o único indicador de força. Velocidade também importa. Crescimento importa. Especialização importa. Estratégia importa. E nesse recorte, Minas apareceu como o estado que mais acelerou entre os grandes exportadores do agronegócio. Esse movimento muda a forma como devemos olhar para o estado. Minas não é apenas mineração. Não é apenas queijo, café e montanhas. Não é apenas tradição. Minas é uma economia complexa, diversificada e cada vez mais conectada ao mundo. O mesmo estado que tem força na mineração também avança em energia solar, indústria, tecnologia, logística, educação, pesquisa e agronegócio. E talvez o mais interessante seja justamente essa combinação. Minas não cresce em uma única direção, cresce em várias frentes ao mesmo tempo. No caso do agro, o café é o símbolo mais forte dessa expansão, mas ele não atua sozinho. O desempenho das exportações mostra uma estrutura produtiva organizada, com capacidade de atender mercados exigentes e competir globalmente. A pergunta que fica é: até onde isso pode chegar? Se Minas já responde por cerca de 70% das exportações brasileiras de café e conseguiu crescer quase 13% no agro em apenas 9 meses, o que pode acontecer nos próximos anos, com mais investimento, mais tecnologia, mais agregação de valor e maior presença internacional? Será que Minas pode deixar de ser vista apenas como uma força tradicional e passar a ser reconhecida como uma das grandes potências estratégicas do agronegócio brasileiro? Os dados indicam que esse caminho já começou. E talvez por isso a comparação com São Paulo seja tão interessante. Não porque Minas tenha simplesmente tomado o lugar de São Paulo em todos os indicadores, mas porque, em um ponto essencial, Minas mostrou uma força que surpreendeu. Cresceu mais rápido, puxada por um produto em que domina o mercado nacional e tem presença mundial. É como se o Estado tivesse dito ao Brasil: nós sempre estivemos aqui. Vocês é que talvez não estivessem olhando com atenção. E agora fica difícil ignorar. Porque quando um Estado movimenta 14,5 bilhões em exportações do agronegócio, cresce acima dos principais concorrentes, domina cerca de 70% do café exportado pelo país e leva seus produtos para 175 países, não estamos falando de um fenômeno isolado. Estamos falando de uma potência em movimento. Uma potência que não precisa gritar para mostrar força. Uma potência que cresce no silêncio das montanhas, nas lavouras, nos armazéns, nos portos, nos contratos internacionais e nas xícaras espalhadas pelo mundo. Minas Gerais talvez seja exatamente isso, um gigante silencioso. Um estado que não aparece sempre no centro da narrativa nacional, mas que, quando os números vêm à tona, mostra uma capacidade impressionante de competir, crescer e surpreender. E no agronegócio, essa força ficou ainda mais evidente. O café mineiro não é apenas uma bebida, é uma engrenagem econômica, é uma marca global, é um produto estratégico, é uma ponte entre a tradição e o futuro. Enquanto muita gente ainda olha para Minas com uma imagem antiga,
o Estado está se reposicionando diante do Brasil e do mundo. E essa história pode estar apenas começando, porque o crescimento das exportações do agro mineiro mostra que existe uma nova narrativa sendo construída. A de um Estado que une tradição, produtividade, qualidade e ambição global. Minas não precisa ser maior em tudo para ser decisiva. Basta dominar aquilo que faz com excelência. E no café, Minas não apenas participa, Minas lidera. Minas carrega o Brasil nas costas. Minas entrega ao mundo um dos produtos mais desejados da nossa economia. Por isso, quando perguntamos se Minas passou São Paulo, a resposta mais honesta talvez seja: depende do que estamos medindo. Mas se a pergunta for quem surpreendeu o Brasil com o maior crescimento entre os principais exportadores do agronegócio, a resposta é clara: foi Minas Gerais. E essa aceleração diz muito sobre o futuro. Diz que o agro mineiro está vivo, forte e competitivo. Diz que a tradição pode se transformar em vantagem estratégica. Diz que o Brasil precisa olhar com mais atenção para o que está acontecendo aqui. E diz, acima de tudo, que o gigante silencioso começou a se mover. Se você gosta de descobrir as grandes histórias que estão transformando Minas Gerais, projetos de inovação, infraestrutura, economia, agro, tecnologia e desenvolvimento que poucos conhecem, inscreva-se agora no Vetor Mineiro. Ative o sino das notificações e acompanhe cada novo vídeo.